E aí, pessoal do Região 44, eu sou o Giovanni e hoje a gente tá com a Kelly. Kelly, se apresenta um pouco pra gente hoje. Oi, Giovanni, eu sou a Kelly Salgado, tenho 24 anos, atualmente eu estudo artes visuais, eu tenho formação no curso técnico em produção de moda. Tá, vamos começar. O que te levou a artes visuais? Já que quando a gente estudou junto, você começou com filosofia e do nada, assim, para artes visuais. Não é muito distante, assim, foi parar, mas Sim. tem... É que eu vejo que existe uma conexão entre a linguagem da arte, da moda e da filosofia. Eu acho que a filosofia serve como base para esses outros saberes. Então, quando eu estudei moda, como foi um curso técnico, ele foi só 1 ano e meio. Então, 1 ano e meio eu não tinha muita fundamentação teórica e eu sentia falta de leitura, eu sentia falta de literatura especializada e eu percebi que eu encontrei um caminho na moda sustentável, mas eu queria ampliar aquilo através de uma linguagem artística. Na época eu até queria cursar psicologia, acabei deixando de lado e fui para artes visuais, em busca dessa linguagem mesmo, mais artística. Você faz quantos anos ou meses tempo que você está trabalhando com artes visuais mesmo? Bom, eu trabalho com customização de roupas, né? E completou 1 ano recentemente esse trabalho. Que eu consegui conciliar a ideia do curso técnico de moda com as artes visuais, né? Unir a moda e a arte. E essa transição de começar a fazer suas customizações de roupa, tudo, como que foi o princípio, as cobaias, tudo? Então, Gio, assim, eu sempre fui uma mocinha meio mão de vaca. Então, ao invés de eu querer comprar uma roupa nova, na época do colégio mesmo, eu costumava cortar as mangas, a gola, então a customização com tesoura eu já fazia. Eu comprava calça masculina, porque na época era o que tinha de cos alto, jogava na Kiboa pra ter a tonalidade mais clara e importava pra virar um shorts, colocava taxinha. Eu pintava personagens, tipo Beavis and Butthead, pintei uma camiseta, fiz um trabalho com o Jake do Hora de Aventura. Então eu pintava personagens, não era nenhuma linguagem minha, assim, eram cópias. Você falou que você sempre foi mão de vaca, eu lembrei uma história que você me contou na época que a gente tava no colégio. Ai, meu Deus. Que você pegava o saquinho de presente e embrulhava seus bonecos com o saquinho de presente pra ser vestido da época. Eu não lembro disso. Eu lembro você me contando disso. Aí, ó, Na hora do intervalo. Na hora do intervalo era truco, né? Então, não precisava tudo isso, tipo, salto do violão, verão, e tinha... O pessoal contando a história. Violão, truco e história, é verdade. Isso. Saudades, inclusive. Como a gente mora numa região do interior, é muito difícil ter um nome, alguma coisa assim. Como assim? Você acha que se tivesse uma cidade grande, ia ser mais difícil ainda aparecer um pouco do seu nome? Você já tem um pessoal que compra com você essas roupas, né? Sim. Gil, eu acho que seja no interior, né, como mostra o nosso R, ou na capital, se você não tem contatos, é um pouquinho mais difícil, né? Então, tem que meter a cara pra divulgar mesmo, pra conversar com pessoas que apoiam esse tipo de ideia, ter contato com professores que trabalham com isso. Foi o caminho que eu usei, sabe? Não tem uma receita de bolo, saber se vai dar certo ou não. Só que chega um momento que eu saí de um trabalho fixo que eu tinha e eu precisava me sustentar de outra maneira. E quando a customização era algo que eu gostava, foi algo que eu comecei a fazer e as coisas foram acontecendo de maneira muito orgânica. Então, se é possível conseguir um nome com isso ou não, eu não sei. Não é muito o objetivo, mas eu preciso me manter, né? Por enquanto, esse é o... A gente é viciado e não morrer de fome, né? Sim. Pra quem não conhece você, a gente fala região 44, eu sempre coloco Maraguari, Marialva, Sarandi e Maringá. Você é de Maringá.
Você teve um contato com o pessoal da faculdade de Maringá pra aprender um pouco mais, ou você foi tipo, vou na raça? Tem um histórico e um contexto. Então, eu acho que a gente não faz nada sozinho nem na raça, assim. Porque sempre precisa do apoio do outro. Então, em Mandaguari, né, eu fiz um curso de corte e costura primeiro, fui para o curso técnico de moda. E então, a pintura e a customização já estavam presentes, né, mas foi no curso de artes visuais que a gente teve a matéria de desenho, e essa professora, mais do que priorizar técnicas de desenho, ela priorizava que a gente encontrasse uma linguagem própria, que a gente chama de poética, né? Encontrasse a minha poética nas minhas criações. Então, eu usei como referência um artista argentino, considerado o último artista surrealista, que é o Cruzeiro Seixas, que ele faz uns desenhos com fundo negro, com distorções, e tem um desenhista de quadrinho, que é Michael Arretti, sei lá como se pronuncia, que ele ilustrou uma história em quadrinho chamada iZombie. Não sei se você já ouviu falar. Já ouvi falar. Tem até seriado também, né? Recomendo. Não sabia que seriado é por causa do quadrinho, sabe? Que era... o seriado veio por causa do quadrinho. Eu pensava que o quadrinho veio por causa do seriado. Até onde eu saiba, não. Tanto é que a história é meio diferente também, né? Mas é uma mulher protagonista, isso me chamou bastante atenção. Fui ler, é uma leitura muito gostosa. Mas tinha uma imagem específica que quando a iZombie, que no quadrinho chama Gwendoline, e na série ela chama Live More, um trocadilho com viver mais, porque ela era um zumbi. Não sei porque eu tô falando isso. Tem uma cena que quando ela se transformava em zumbi, sempre que ela... Não, se transformava não. Ela precisava se alimentar de cérebro pra continuar sendo uma zumbi mais próxima de humana. Se ela não comesse cérebro, ela ia virar esse zumbi The Walking Dead, mais bestão, assim, cérebro. E quando ela se alimentava de cérebro, ela se alimentava das memórias da pessoa que morreu. Então tem uma cena do quadrinho que me chamou bastante atenção, que é quando ela teve um lapso. Do nada ela parou, ela teve a memória de uma mãe que faleceu e queria ver a filha. E essa cena foi desenhada com metade do rosto dela normal no sentido... zumbi. Mas porque do outro lado esse rosto estava deformado, ele apresentou algumas curvas, então eu juntei essas duas referências e comecei a desenhar criaturas, pessoas sem sexo, sem gênero definido, deformadas. E as curvas foram fluindo a partir disso, pessoas derretendo, pessoas em movimentação gravitacional. E assim surgiram as curvas, até que eu tinha uma jaqueta branca em casa, parada, e eu não lembro nem por que eu comecei a pintar ela. Acho que eu não tinha muita coisa pra fazer. Passar um pouco. Não sei se eu já tinha tinta pra tecido, eu não lembro se eu tinha, se eu comprei, mas não tô usando essa jaqueta, vou dar uma vida aí pra ela. E ok, até então a ideia nem era trabalhar com customização, porque é bastante trabalhoso também, né? Você trabalha, por exemplo, por encomenda, ou você faz ali e se você gostar, você coloca pra vender? Ou... fazer propaganda. Claro, pode fazer. Eu trabalho, na verdade, com 3 propostas. A primeira é trabalhar com peças a pronta entrega. As que eu tenho a pronta entrega é roupas que eu não usava mais, roupa que eu ganhava e estava acumulando. Não vou usar, vou dar uma vida nova para elas, então eu vou pintar, eu vou restaurar, enfim. Essas são peças que eu tenho a pronta entrega. A segunda opção, a forma que eu trabalho, é a pessoa, por exemplo... Gio, você usa todas as roupas que estão no seu guarda-roupa? Quase todas. Tem umas que tá ali parada porque eu uso elas pra limpar a casa. Vai virar pano de chão daqui uns dias. Então tá legal, você tá usando a maioria. Porque eu, pelo menos, tenho várias roupas que eu não uso, estão lá paradas. E, infelizmente, é uma realidade de muitas pessoas. Ver uma roupa por
valor promocional, vou comprar. Uso uma vez e fica lá, parado. Então essa ideia de consumo desnecessário dominou nossa época e a gente fica aí consumindo, comprando um monte de peças que não precisa. E essas roupas só vão se acumulando, se acumulando. Então a ideia, né, a segunda ideia é que a pessoa pegue aquela roupa que ela não use mais e envia pra mim, pra eu customizar ela, me passa referências de ideia, o que ela gosta. Seja um seriado, uma frase, um livro, um filme, enfim, cada pessoa se alimenta de uma referência, né? Você consegue passar, vamos dizer, por áudio uma coisa que você fez, um desenho seu, que você gosta muito. Um desenho que eu gosto muito? Por áudio? Por áudio, pra pessoa fechar o olho e tentar imaginar. Ai, é que assim, esses desenhos derretidos, eles não foram muito conscientes, assim, eles só foram fluindo. Nossa, que difícil. Eu não sei, talvez a existência se perdendo, que era como eu tava me sentindo na época. Isso já não me representa mais, inclusive, o que é muito bom. Mas desenhos de uma figura centrada nela mesma, que não toca outros corpos e que acontece uma dissolução desse sujeito, né? Seja a dissolução de si mesmo, a dissolução para com o mundo. Eu vi que agora você precisa trabalhar com signos, aí eu sou meio assim com signo, eu falo que é tudo mesma coisa e não acredito muito. Mas o que você procura quando você faz uma coisa de signo? Foi engraçado, porque eu postei uma vez um trabalho que eu tinha feito e o menino falou, parece jaqueta de gêmeos. Legal, olha, é verdade. Na cabeça, que era jaqueta de gêmeos, ia ser duas jaquetas iguais com duas crianças iguais. Sabe aqueles pais que colocam a mesma roupa para as duas crianças? Boa ideia. Vou fazer duas cabecinhas aqui, é assustador. Então, aí eu postei isso no Stories também, né? Isso parece uma jaqueta de gêmeos. Aí o menino falou pra mim, nossa, você podia fazer uma coleção dos signos. E eu pensei, putz, verdade, vou fazer uma coleção dos signos. Só que eu acho muito complexo, Gil, porque a astrologia é muito complexa. Eu comecei a querer estudar e me aprofundar um pouquinho e eu acabei me perdendo bastante. Então, eu trabalho com a superfície, né, com estereótipos de signo. E eu costumo pedir dicas para pessoas, então perguntar, por exemplo, peixes, que é um signo que eu adoro. Quem aqui é pisciano? Aí a pessoa vai lá e fala. E eu pergunto o que não pode faltar numa peça para piscianos, quais são características, personalidades, cores, enfim. Eu dependo da troca desse público que eu tenho, porque o meu conhecimento sobre é muito superficial. E é isso, não teve uma causa maior para eu começar com essa coleção. A minha ideia de signo é que cada signo tem um poder. Então, como eu sei de gêmeos, a gente pode fazer o nosso clone de gêmeos para ir trabalhar pra gente, fazer o que a gente quer. A gente tem mesmo vários poderes. Enfim, a maioria, provavelmente todos os artistas, coloca uma coisa que tá sentindo, ou só fala, vou desenhar um pato hoje e foda-se. Tudo bem, pode falar palavrão. Você também é assim ou você sempre segue uma linha, por exemplo, não, eu quero desenhar só quando tô com o emocional abalado ou com... Hoje eu quero pato. Eu fiquei acenando com a cabeça como se desse pra ouvir. Não, Gil, eu não acredito que a produção artística só é relacionada com o sentimento, né? Muitas vezes você não tá sentindo, faz algo por mera razão, se é que existe uma diferença entre razão e emoção, o que não convém agora. Entre razões e emoções dessa vida. NX0 tá aí pra maniqueístas. Enfim, como eu te disse, quando eu comecei a criar essas figuras desconfiguradas e pessoas disformes, eu não tinha uma ideia. Aquilo só foi saindo de mim porque eu tava num contexto que me estimulou a criar coisas dessa forma. Tanto é que até hoje eu não consigo entender muito bem o que aquilo estava querendo dizer sobre mim. Quando eu escrevia do lado algumas coisas, eu acho que era bem
bem bad, assim. Por isso que eu acho que isso não me representa mais, eu já superei. Jovem adolescente tentou fazer um poeminha e quando foi ler, eu achei uma bosta e lembrava do fato e falava, nossa, tava bem bad aquele dia pra escrever isso. Sim, mas não, modéstia à parte, eu escrevi coisas muito boas, mas muito tristes e sei lá. Só foi. Você já participou de exposições, né? Já. Como foi a minha primeira exposição? A exposição de roupa ou das minhas ilustrações? O que você quiser falar? Das ilustrações, porque... Das ilustrações, tem na UEM, a Universidade Estadual de Maringá, pra quem sabe, um palco livre, que é um evento que o palco é livre. Aí você vai lá no palco livre. E... na verdade, eu nem lembro direito das vezes que eu expus, mas geralmente a gente deixava a ilustração no varalzinho, o pessoal ia lá, trocava uma ideia. Mas a exposição de desenho que eu curti fazer foi na biblioteca da UEM, que a exposição ficou lá durante uns 15 dias. Então foi bem interessante. Algumas pessoas bem interessadas em saber, mas por que você está criando isso? Qual que é a sua ideia? Mas eu não consigo associar um sentimento. Eu acho que faz parte. Aconteceu. Exposição de roupa. Eu fico muito contente quando alguém vem, olha o meu trabalho e critica, positivamente ou negativamente. Eu gosto quando a pessoa vem falar o que ela achou, ou falar, ai, ficou interessante, não sei o quê, por que você fez isso? Eu gosto de ser questionada pelas pessoas porque isso mostra o interesse, né? Uhum. É muito gostoso a feirinha, vender roupa, porque a pessoa conversa com você e... ai, eu adoro feirinhas. Você participa de bastante evento artístico, assim, não participa? Mas é evento tipo sarau, assim. Pra entrar, você só chega lá com sua coisinha ou você tem que comunicar um pouco Só mete antes? louco, né? Não, geralmente, quando as pessoas organizam um evento, elas avisam, vai rolar um evento, você tem interesse? Tem, lógico. Então já tem um meio ali que você já vão tem. se comunicando. Mas às vezes eu me ofereço também. Olha, tem como eu participar, não sei o quê. É aquela coisa que eu falei, meter a cara. Então, se oferece mesmo, quando tem que se oferecer, é isso aí. Na verdade, esse mês eu tô querendo gravar com várias mulheres, vários caminhos, psicóloga, que eu consegui. Você acha que é um pouco mais difícil para a mulher nessa parte artística ou não tem muito a ver? Tem. Se a gente olhar para a história da arte, vamos pensar no período moderno, na arte moderna. Você consegue pensar em alguma mulher? Não. Geralmente vem Tarsila do Amaral. Só que se a gente sai da modernidade e vai pra antes, vou falar em Renascimento, você consegue pensar em alguma mulher? Já consigo pensar como as mulheres eram pintadas, né? Não... Exatamente. Qual que era o posicionamento da mulher na história da arte? Era a musa inspiradora, era a musa que era pintada. Então a participação da mulher não era uma constante, né? Uma das primeiras artistas, Artemisia Gentileschi, foi uma das primeiras mulheres artistas a ser reconhecida pela academia. Mas, infelizmente, a nossa história é feita por homens, né? E ainda hoje, a mulher ainda não ocupou o espaço. Eu acho que 100% das obras que tem nos museus de mulheres, 90 e não sei quantas delas nuas, feitas por homens, e 3% de mulher pra... Exatamente. Teve uma exposição no MASP, eu acho que era das Guerrilla Girls, eu não vou lembrar o nome desse grupo feminino, que deixava uma cartolina, porque para estar no museu eu preciso estar nua, né? Então a mulher ainda não ocupou o espaço da arte, como ainda não ocupou vários espaços, como ainda não tem o devido respeito, mas a gente já vê que existem mais mulheres na história da arte em relação à história que veio antes, se a gente olhar um pouquinho para trás. Sim. E na região aqui, Maringá, essas coisas, você também acha que tá difícil para esse lado? É que como a gente tem a UEM, tem as faculdades aqui, querendo ou não, tem um pouco, o pessoal tem mais. Sim. Tem
um monte de pessoal que eu vejo no Instagram, no Facebook. Então a gente fica... Eu fico pensando, será que tem mais mulheres pra cá do que pra lá? É que dentro dessa bolha da universidade é muito fácil eu falar que as mulheres são apoiadas. Porque dentro da bolha da universidade elas são mais apoiadas sim. Claro que ainda falta, mas já houve uma melhora muito grande. Então nessa bolha universitária eu sinto bastante acolhimento enquanto mulher artista e eu sinto reconhecimento também, que é muito valioso. Fora dessa bolha, Gio, até então foram as feirinhas e a recepção também foi ok, pelo menos se passou algo muito velado por mim eu não percebi, mas eu só não sei dizer fora da minha bolha, mas até então no meu mundo maravilhoso eu sinto acolhimento sim, reconhecimento. E você já viu uma história de outras mulheres artistas que sofreram por causa disso? Não precisa citar nomes, é claro. Só você eu vou citar sim. Então, Jô, eu não consigo lembrar de alguém agora. Eu consigo pensar em personagens históricos, né? Mas... Pode falar, personagem histórico. Ah, um gato! Desculpa. Apareceu um gato aqui e a Kelly ficou feliz. Voltar lá, por exemplo, da Artemisia Gentileschi, que eu te falei. Ela foi estuprada e abusada pelo Tassi, que foi um pintor que percebeu que ela tinha talentos técnicos artísticos e começou a dar aula para ela. E o que isso tem a ver com o contemporâneo? Foi feito um filme na década de 90 sobre a história da Artemisia, eu não vou lembrar o ano exatamente. E era uma diretora mulher. Só que essa diretora, ela criou uma narrativa como se a Artemisia estivesse seduzindo o Tassi e que eles tivessem um caso de amor. Então ela romantizou o estupro que ela sofreu. Nossa, acho que isso é muito grave. Por ser uma diretora mulher ainda. Uma diretora mulher, eu fiquei muito porque essas distorções acontecem. Então tá presente, né? Um filme que todo mundo assiste, é da Frida. Você concorda com a história do filme? Aqui não estudei muito sobre Frida, eu estudei básico ali. Sim. Ainda mais na parte dela comunista, tudo, tá no meio do meu mundo histórico, então... Eu acho que a imagem... Ixi, por que ele tá assim? Geralmente, quando se fala da Frida, é muito deixado de lado que ela foi uma mulher comunista. É deixado de lado a questão política, o lado que ela tomou. E a gente tem que lembrar que a Frida ela foi sim uma mulher comunista. Eu não lembro agora se o filme retrata isso com muita nitidez, mas eu achei um filme excelente. Eu assisti 2 vezes, eu amei. E tem tudo a ver com a biografia dela, inclusive é super recomendado assistir esse filme. É que eu esqueci se é diretora ou diretora, então... Eu não vou saber te falar. Sempre quando assiste um filme que fala de uma mulher feito por um homem, sempre fica um pé atrás. Mesmo que é um filme, vou colocar no atual agora, escrito de quadrinho, mas é feito por um cara que parece que nunca leu os quadrinhos. Sim. Você já sente um... Mas é a história, né? Isso acontece. Então... E você gosta de divulgar seus trabalhos aonde? Onde você vê que você tem mais contato com o seu público? Qual é a ferramenta que você tem pra passar? A ferramenta que eu uso mesmo é o Instagram. Mas Instagram virou um mercado muito competitivo, é muito difícil ter visibilidade. Mas eu acho que sim, o Instagram é a minha ferramenta principal de trabalho. Mas eu acho que feiras ajudam bastante. A própria indicação, né? Uma pessoa faz, gosta do trabalho, indica. Então, acho que é um conjunto de coisas. Nenhum fato tá isolado aí. Mas o Instagram realmente eu percebo que é
Eu acho que muitas pessoas hoje estão usando mais o Instagram do que o Facebook e outras coisas, Sim. porque tem uns stories lá do Instagram que é mais legal que o do Facebook. Às vezes tem um do Facebook que é Instagram igual ao Facebook, pra você ter ideia. Do Facebook eu não vejo. Na verdade, eu acho que quem viu meus stories no Facebook é minha mãe e meu pai só. E é uma ferramenta que ajuda bastante. Você usa aquelas promoções que eles têm lá, de divulgação, ou você Tem que usar, mas eu já usei sim. Eu ganhei um crédito de R$90 pra divulgar, pra promover. Que massa, né? Que massa, eu já ganhei um de 5 pra promover esse podcast. Já é válido. E tipo, R$90 eu consegui divulgar quase todas as publicações no começo, então foi bem legal a movimentação. Eu acho que vale a pena investir, porque é a forma que o Instagram tem de dar mais visibilidade, mas eu particularmente ainda não investi nisso. Bom, como a gente vai fazer um podcast bem curtinho, eu sempre deixo no final pra você indicar filme, livro, o que quiser pra que outras pessoas leiam também tenham o mesmo contato, curiosidade. Olha, agora eu não... sempre dá essa pergunta. Bom, o próprio filme da Frida que a gente falou. Eu não recomendo o filme da Artemisia porque não faz jus aos documentos históricos, é uma visão muito tendenciosa. Bom, agora eu não tô lembrando. Pra quem quer conhecer a história da arte ocidental, europeia, eu recomendo o Gombrich, o livro História da Arte. Ele foi um dos primeiros historiadores a escrever sobre a história da arte. Então, a literatura dele é assim, muito importante. Às vezes ele é muito criticado por ficar muito eurocentrista, mas foi uma das primeiras contribuições que a gente teve, é preciso reconhecer, né? Já é uma contribuição. Livros... Eu não gostei muito de livros sobre história da arte, porque não estudei, eu acho que bem pouco história da arte na faculdade, porque não é uma coisa. Mas sobre arte... Tem um filme do Van Gogh, é o único filme que eu assisti e falei... Van Gogh, é lindo! Que é muito bom. Tem no Netflix, caso alguém tenha. E tem um livro sobre arte moderna. Ai meu Deus, eu não vou lembrar o nome do autor agora. Lembra o nome do livro? É História Moderna. História Moderna? Então... História da Arte... Não, Arte Moderna. Então... O nome do livro é Arte Moderna. Eu não lembro do nome do autor. Quer dar uma pesquisada aí? Deixa eu ver. Do Argan. Eu só relo no celular, eu lembro. Então, vamos lá. O filme da Frida, né? Que a gente já falou. O outro... O Gombrich, História da Arte. E esse agora? O Argan, História da Arte Moderna. Ou Arte Moderna, alguma coisa assim. Isso para introduções sobre a história da arte, que ainda se volta para uma história masculina, tá? E europeia. É difícil a gente achar alguma coisa agora assim de cabeça sobre... Sim, eu não vou saber falar agora. Eu vou migrar pra moda e se eu lembrar de mais alguma coisa eu falo. Você quer falar mais uma coisa sobre moda? Sobre suas peças? Sobre moda? Vamos falar mais uma coisa? Vamos! O que eu acho muito importante existe hoje um movimento maravilhoso que é a volta dos brechós, né? Na nossa época de ensino médio, não era comum. Eu lembro que era comum ter nojo de usar roupas usadas. Minha tia até hoje não compra roupa usada porque ela acha que tá amaldiçoada pela pessoa que usou. Tem vários mitos, né? Que você vai pegar doença, enfim. Saiu um seriado chamado Girl Boss. Não sei se você já ouviu falar. E esse seriado contava a história de uma menina que garimpava roupas e ela vendia na internet por valores mais altos. E ela ficou rica dessa forma, né? Ficou famosa. Sim, agora eu lembrei. E se eu não me engano, isso tem uns 6, 5 anos atrás, não sei te dizer. Mas vale a pena a procura dessa série. Ou não, né? Que você fez uma cara que parece que é bem recente. Que eu lembro que ela saiu, mas acho que ela ficou
Acho que só 2 temporadas canceladas. Não é normal do Netflix, né? Quando tem uma coisa que a pessoa gosta, ela vai cancelar. Então por isso que eu não gosto nada da Netflix. Porque ela vai cancelar. Isso é verdade. Mas eu sempre gosto. Não sei se foi a partir disso ou se já era... É um cachorro. Eu não sei se foi a partir dessa série, eu não sei mapear anos certinho, ou se é um movimento que já era ascendente nessa época, mas desde então surgiram vários brechós, né? Com as redes sociais isso foi democratizado, então várias pessoas estão vendendo no Instagram, vários pontos de brechó estão sendo indicados, reconhecidos. Mas o que a gente esquece é que a gente vive num sistema capitalista que prega o consumo. E a gente precisa tratar, a gente precisa reduzir o nosso consumo. Então não adianta, por exemplo, antes eu consumia um monte de roupas de indústria fast fashion, de loja de departamento, agora eu consumo um monte de roupa de brechó. Você percebe que o problema de consumo ainda não foi resolvido? Porque a pessoa cria uma ilusão de que sempre precisa vestir algo novo para corresponder com uma tendência, para vestir algo que ela não precisa e continua acumulando. Então eu acho que é lógico que é muito importante a gente deslocar esse consumo, sair de loja de departamento e fortalecer pessoas locais, empreendedoras pequenas, empreendedores, comprando essas roupas, mas não adianta nada eu falar, agora eu vou consumir um monte só que de brechó, porque o problema do consumo ainda não está resolvido. Então eu penso que seja muito importante reeducar o nosso consumo e voltar ele para necessidades, para algo que a gente realmente vai usar, porque se continuar essa ideia de acúmulo, vou comprar de brechó, vou ficar acumulando no meu guarda-roupa, o que a gente está resolvendo mesmo, né? Uma coisa que eu reclamo sempre que brechó cobrando R$70 numa roupa não é brechó. Então, que eu não entendo muito sobre o valor de roupa. Eu acho assim, hoje para garimpar, que a gente fala garimpar peças, né, e procurar peças para vender. Geralmente, eu já passei por casos de eu paguei R$10 numa jaqueta, mas ela tava manchada, era uma jaqueta preta. Eu precisei primeiro lavar para tirar toda a sujeira, eu precisei restaurar essa peça para deixar ela cheirosinha e conseguir vender. E existe muito trabalho pro garimpo, porque pensa, você vai sair da sua casa, vai se deslocar para um lugar. Se você for a pé ou de bike, ok. Se você for de carro, você vai ter gasto com combustível, né? Fora o tempo de trabalho que você está dedicando para isso. Aí você chega lá, se tiver sorte, pagar R$1, que tem bazar que vende a R$1, né? Infelizmente eu não peguei ainda. Mas você vai para um brechó. Né? Bazar e brechó. Tem diferença. O brechó, aliás, o bazar, ele recebe doações de roupas e vende a valor simbólico, 50 centavos, R$1, porque essa grana vai ser revertida por alguma causa. Tem bastante igreja, inclusive, que faz bazar para reverter o valor para outras situações. Tem pessoas que fazem trabalho voluntário, preciso de grana para vender ração, casalhança. E o brechó não, é uma forma da pessoa ter o sustento dela com as roupinhas que ela garimpa. Então claro que se gourmetizou, várias coisas se gourmetizaram, mas vamos pensar, a pessoa que tá cobrando R$80 uma peça, qual o gasto que ela teve para conseguir essa peça? Claro que tem gente que fala, já tá custando tudo isso mesmo, então vou meter o louco, eu vou cobrar e que se for. Que abusa da bondade das pessoas. Mas as pessoas estão pagando, e eu acho melhor pagar R$80 numa jaqueta que tem uma história, tem 20 anos aí e continua firme, do que você gastar, sei lá, R$80 numa roupa de loja de departamento, que é a tal da obsolescência programada, né? Que ela já vem programada para rasgar mais fácil, porque a fibra de tecido... Seríssimo, isso é muito grave. Porque qual que é a ideia dessas grandes indústrias, né? Que a gente chama de fast fashion? Criar uma roupa que vai rasgar mais rápido, que vai corresponder a uma tendência rápida, porque se essa roupa estragar logo, o que a pessoa vai fazer? Vai comprar outra. Essa não era a mesma lógica de a gente pensar no primeiro jeans que surgiu, que até hoje o negócio é duro, né? Hoje em dia não, você vai comprar uma calça, você lava, no terceiro mês ela já tá larga. Então as roupas estão sendo programadas para ser descartadas mais cedo. Será que é por isso que minhas roupas estão ficando mais brancas? Minhas camisetas pretas, assim, menos de 3 Pode meses? Ser.
Então é um problemão, assim, que a gente precisa repensar, né? Precisa, assim, ninguém é obrigado, mas é sugerido. Uma boa ideia. Aí, como você falou, ainda tem um pouco de preconceito em usar roupa de brechó. Mas melhorou bastante. Só voltando para aquele exemplo. Vamos pensar na nossa época. Era raríssimo usar roupas de brechó. Hoje em dia é tendência, e é uma ótima tendência, inclusive. É preferível que se consuma em brechó do que nessas lojas aí. O que está acontecendo? Os grandes vão continuar grandes porque continuam lucrando uma grana enorme. Eles continuam super ricos e as pessoas que estão garimpando roupas continuam fazendo isso, vivendo em condições até precárias, né? Então, essa balança está muito injusta. Então, boicote a essas grandes indústrias aí. Vamos fortalecer o local. Parem de comprar na Renner. Sim! Bom, sobre essa parte de modas, tem mais uma coisa que acrescentar para as pessoas? Você fala, tem que falar isso com alguém, mas você acaba não falando por causa que tem problema. Eu acho que é a questão do consumo, viu? E não é querendo puxar a sardinha pro meu lado, mas olha pra roupa que você já tem no guarda-roupa, repensa como que eu posso reaproveitar essa roupa, como que eu posso dar uma cara nova pra ela, porque a gente não precisa sair do nosso guarda-roupa pra criar algo novo. A gente tem várias peças no nosso guarda-roupa que são peças novas em potencial. Então, o mercado de consumo parece que tirou a nossa criatividade pra ver outras roupas nas peças que a gente já tem, porque eles precisam vender, para que eles fiquem cada vez mais ricos. Quando a gente rompe com essa lógica, a gente não vai causar uma mudança, meu Deus, uau! Mas são micro-revoluções, né? Então, eu acho que o que eu tenho para falar sobre a moda é que eu me considero uma pessoa anti-moda, na verdade, né? Contra essa lógica de consumo descabido para nossa época. Então, sobre a moda, vamos contra a moda, vamos contra a tendência e vamos olhar para o que a gente já tem, porque não precisa comprar mais. É por isso que meus ovos são tudo iguais, camiseta preta, calça jeans ou camiseta branca e calça jeans. Quase ser uma madruga. É quase. Aí quando vê uma foto minha não sabe se é atual ou antiga, porque tá com a mesma coisa. Aquela foto minha que eu coloquei, que eu saí no jornal, tava com a camiseta preta. Ai, que chique! E a foto que colocaram no jornal também tava com a camiseta preta. Então ficou uma foto temporal. E a gente tem que pensar, poxa, agora é chique repetir, porque a gente vai estar burlando toda uma lógica que diz que não pode repetir roupa. Isso é tendência até no tapete do Oscar esse ano. É. E outra, a gente tem máquina de lavar. É por isso que a gente paga 300 contos dela. Sim. Então, podemos encerrar aqui? Podemos. Kelly, muito obrigado mesmo por vir. Você me ajudou demais. Você também me ajudou demais. Sempre quiser falar alguma coisa, falar, eu tenho uma ideia de podcast, pode vir. Você tá sempre convidado. Vou falar de gato na próxima. Boa, vamos falar sobre isso. Alergia a gato, você ter gato. Então, muito obrigado, Kelly. É nóis. Algum recado que o pessoal tá ouvindo? Meu recado final sempre é, usem droga, mas saiba usar. Com moderação. É. Repito a frase, né? E ouçam um podcast do GO. Obrigado. Ah, sim. E onde te encontrar? Nas redes sociais, no Instagram, tudo. Me encontre no Instagram, me encontre na rua. Ó, gente, meu Instagram é @Kelly Salgado Customização. Mas eu não customizo salgados, acredito, diferente do que muita gente acredita. Eu customizo roupas. E é isso, gente. Me sigam nas redes pra fortalecer se você quiser. Se não quiser, não tem problema, é só não seguir. Ou não falarem mal lá, né? Se tiver de falar mal, fala direto pra mim, que é mais interessante. Tem um DM do Instagram. Oi? Tem o privado do Instagram. Tem o privado, Sempre tem alguém que quer meter o louco, não dá nada, não. O importante é continuar fazendo suas customizações e por aí vai. Muito obrigado, Kelly, de novo. Muito obrigado. Obrigada a você, Gil, pelo convite. Nada. Fiquei muito feliz.